Olá, boa tarde a todas as mulheres da cidade de Salto. Eu sou Fernanda Curti, secretária de Mulheres do PT do Estado de São Paulo, e quero agradecer o convite para fazer parte dessa discussão tão importante que é o debate do voto feminino, da participação política de nós mulheres e da elaboração de políticas públicas. Aproveito também para parabenizar todo o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, na figura da nossa presidenta Leia, pela realização dessa atividade. Companheiras, esse é um debate muito importante. Recentemente nós comemoramos os 90 anos da conquista do voto feminino. Agora, é importante a gente refletir que nós estamos falando de um país que foi invadido há mais de 520 anos, né? E que só há 90 anos passou a prever a participação, o exercício político de nós mulheres. Ou seja, durante mais de 430 anos, o exercício do poder político no Brasil era restrito a homens brancos da elite brasileira. E só depois de séculos a gente consegue ter a participação das mulheres com direito ao voto. Isso significa dizer que durante séculos, passando por diversos regimes, a estrutura política e de Estado do país não preveu a nossa participação. E hoje a gente não ter políticas públicas e uma participação maior de nós mulheres na política é reflexo desse processo. Então, a conquista do voto é um passo muito importante, mas nesse século eu acredito que a nossa luta deve ser por também alcançar o direito de ser votada e ter a capacidade de exercício pleno da política brasileira. Até porque hoje, se nós enfrentamos uma deficiência das políticas públicas, por exemplo, de enfrentamento real à violência contra a mulher, de enfrentamento ao trabalho não remunerado, que são as tarefas do cuidado, que é o enfrentamento à desigualdade salarial e à desigualdade de jornada, é justamente porque a lógica com que foi construída a política brasileira é a mesma lógica que orienta a construção das políticas públicas e que nos reserva um lugar, né, de tarefas domésticas, de submissão ao gênero que historicamente teve o exercício político. Estou dizendo isso para vocês porque a nossa participação ela é fundamental. Primeiro porque não existe espaço vazio. Né? Na política, se a gente não ocupa, outras pessoas vão ocupar. E durante séculos foi ocupada só por homens. Então esse é um primeiro motivo para a gente ocupar. Segundo, que se nós queremos ter soluções que verdadeiramente enfrentem as demandas e as dificuldades que nós enfrentamos no cotidiano, nós precisamos legislar e governar. Então, quando a gente conseguir eleger cada vez mais mulheres, tanto no parlamento quanto para o governo, são mulheres que vão estar pensando a construção das políticas públicas, que, óbvio, vamos começar a priorizar o debate de igualdade de gênero a partir da política pública real, mas também, quando as mulheres ocupam esses espaços, nós pensamos no bem comum da sociedade como um todo. Então, é urgente que a gente consiga ampliar nossa participação para poder pensar políticas que verdadeiramente façam uma transformação social e que a gente consiga alcançar a igualdade de gênero. E esse debate fomenta ainda mais esse processo, fomenta ainda mais e incentiva que mais mulheres se engajem na política e não deixem esse espaço vácuo para que outras pessoas que historicamente ocuparam continuem ocupando. Companheiras, boa atividade para todas nós. Vamos à luta e eu tenho certeza que nós mulheres vamos ser fundamentais para recuperar o Brasil e para construir políticas de igualdade novamente. Um abraço e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Minha gente querida de Salto, companheiras do Conselho dos Direitos da Mulher, nesse 8 de março eu quero parabenizar todas vocês pela realização da Semana das Mulheres na Câmara Municipal. É muito importante que esse encontro esteja sendo realizado dentro da Casa de Leis. Afinal, é uma das questões fundamentais da nossa luta, é ressaltar a importância das mulheres na política. Há 90 anos, nós conquistamos o direito ao voto, mas ainda precisamos ocupar os espaços de poder, os espaços de decisão. Hoje a gente pode votar, mas é urgente que sejamos votadas. Nós temos que estar no parlamento, no executivo e no judiciário. Nós vivemos sob um governo que a todo instante coloca nossos direitos em risco. Por isso a gente precisa tomar, um posicionamento para que seja realmente efetiva a política pública para as mulheres que ainda não saíram do papel.
A gente precisa superar as desigualdades, acabar com o racismo e dar um basta efetivo no feminicídio, na violência de gênero e na violência doméstica. Eu encerro reafirmando o meu compromisso e minha disposição de estar junto com vocês nessa luta. Desejo a todas um excelente encontro. Parabéns às mulheres aí da cidade de Salto. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é uma data de reflexão, um momento importante para debatermos o quanto avançamos e principalmente o quanto ainda temos de conquistar. Ainda são muitas as desigualdades em todos os setores. Precisamos provar muito mais a nossa capacidade, trabalhar em dobro para ocuparmos cargos onde hoje os homens são a maioria. Na política, são necessárias ações de incentivo para que mais mulheres tenham oportunidades de disputar cargos com condições justas, não apenas para cumprirem as cotas. Precisamos mudar esse cenário, já que somos a maioria dos eleitores brasileiros. A vocês, mulheres, eu quero deixar o meu apoio, a minha gratidão. Vamos nos unir para que juntas possamos lutar por uma sociedade mais igualitária. Feliz Dia das Mulheres a todas nós! Oi pessoal, aqui é a Tabata Amaral, sou ativista pela educação e deputada federal por São Paulo. Quando eu era mais nova, um dos meus primeiros sonhos foi o de ser cientista. E aí, como vocês podem imaginar, nessa minha trajetória de bolsista, de aluna que participava de Olimpíadas do Conhecimento, eu ouvi muitas vezes que aquele não era o meu lugar. Eram várias piadinhas, eram vários comentários para me fazer acreditar que eu não era inteligente suficientemente, que eu não tinha capacidade, que eu deveria tentar fazer alguma outra coisa. E hoje na política não é muito diferente, por mais que a escala seja maior. Desde quando um segurança me barra na entrada da Câmara, a quando eu sou ofendida diariamente nas redes sociais, aos comentários sobre a minha aparência, meu tom de voz, a todas as pessoas que inventam mentiras sobre a minha vida pessoal. O que eu vejo nesses movimentos, até infelizmente, as ameaças de morte que eu já recebi, é uma tentativa constante e estrutural de me calar, de nos calar, de nos fazer acreditar que a política não é o nosso lugar. Mas quando a gente vai e luta com coragem, com esmero e consegue avançar muito no combate à pobreza menstrual e consegue garantir a distribuição de absorventes em cada escola estadual, aqui no estado de São Paulo, quando a gente se une enquanto bancada feminina no Congresso Nacional e consegue garantir que durante a pandemia as mulheres terão um canal de denúncia, estarão um pouco mais protegidas contra a violência doméstica, quando entre tantas outras lutas a gente vai avançando no combate à violência, na luta pelos direitos, eu tenho plena consciência de que esse sim é o nosso lugar e que é aqui que a gente deve estar. Como vocês bem sabem, hoje é um dia de luta. Afinal de contas, temos um longo caminho pela frente, mas é também um dia de celebração. 90 anos atrás, nós mulheres não podíamos sequer votar porque éramos consideradas incapazes. O mundo, o Brasil, diversos estudos estão aí para mostrar que mulheres na política trazem soluções inovadoras, boas soluções para toda a população e não só para as mulheres. Está comprovado aqui no Brasil, municípios com mais mulheres eleitas têm uma taxa menor de mortalidade infantil. Durante a pandemia, municípios conduzidos por mulheres tiveram inclusive menos mortes para o Covid-19. Não porque a gente seja melhor, mas porque a gente é tão boa quanto. E quando a gente entra para poder participar, para poder lutar pelos nossos municípios, pela transformação da nossa realidade, a gente tem muito a contribuir, a gente tem muito a dizer. Então vamos embora. Deixo aí todo o meu carinho, todo o meu abraço a vocês, mulheres de Salto. Espero de verdade que desse grupo saiam muitas futuras vereadoras, prefeitas, deputadas, governadoras, porque não presidentes. Porque o nosso lugar é aqui na política, lutando por um Brasil melhor. Um abraço e até mais!